Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão do dia 19 de março, cuja leitura do dia é em Lucas 24, números 10 e 11. Hoje quero refletir com você sobre nós lembrarmos da palavra de Deus. Exatamente. Lembre-se da palavra. Lucas 24, se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia, como eu sempre digo, vai ser uma bênção para que você acompanhe e compreenda o que está dito no texto com seus próprios olhos. Ok? Se você puder, pega a sua Bíblia. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus em Lucas 24, 1 a 8. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Muito bem. Nesses tempos que nós temos vivido de perplexidade com a nossa sociedade, difícil, complicada, cada dia você vê as notícias tão difíceis, nós temos convicção, certeza de que o Senhor está prestes a retornar. Vemos o cumprimento do que diz nas Escrituras. Nesses dias dessa perplexidade e às vezes medo, Deus ele envia seus mensageiros para nos ajudarem a nós lembrarmos da sua palavra, que nos revela que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e vivo está para sempre e voltará para buscar a sua igreja. Aqui no texto, nós vemos no verso 4 e no verso 5 que elas ficaram muito perplexas e muito atemorizadas com aquilo que elas testemunhavam. E talvez você esteja em perplexidade e talvez em temor, diante de tudo que está aí como cumprimento das Escrituras. Só que lembrar a palavra é aquilo que você e eu precisamos. Nos lembrar da palavra é como alerta e quebrantamento para nós. Lucas 22, 60 a 62. Quando Pedro nega a Jesus, ok? O texto diz assim: E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. A terceira negação de Pedro ali. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Creio que não foi um olhar de acusação, mas um olhar de amor, de compaixão, de misericórdia, que fez Pedro, continuando o texto, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor como lhe havia dito. Um olhar que o lembrou da palavra de Deus. Continuou o texto. Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Um olhar que nos alerta, uma lembrança que nos alerta daquilo que o Senhor já nos mostrou e que precisamos tomar cuidado. Se Pedro tivesse se lembrado antes, ele não teria negado o Senhor 3 vezes. Se Pedro ali, ele lembrou, depois de ter feito, e é claro que se o Senhor falou que aconteceria, é porque aconteceria, mas a lembrança poderia surtir um efeito nele de um alerta, de tomar cuidado. Mas, quando ele pecou, e ele se lembrou do que a palavra de Jesus o falou,
ele se quebrantou diante do Senhor. Ele foi chorar amargamente e certamente arrependido do seu pecado. Lembrar da palavra é questão de alerta e quebrantamento para mim e para você. Lembrar a palavra é segurança para nós. Filipenses 3:1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então, estar submetido à palavra, se lembrando continuamente, nos ajuda a ter segurança. Lembrar a palavra é firmeza, segundo Pedro 1:10-15. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. É firmeza para nós, é ânimo, é encorajamento. Lembrar da palavra é salvação. Lucas 17, 28-33. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salva-la. Ou seja, a lembrança dentro desse contexto do que aconteceu com a mulher de Ló, que voltou atrás, olhou para trás, e esse olhar certamente não apenas o olhar humano, mas o olhar com o coração. Jesus estava alertando que esse tipo de olhar de alguém que quer salvar aquilo que tem aqui nessa terra é perder-se. É perder-se. Então, lembrar da palavra. E como é que os discípulos poderiam se lembrar da mulher de Ló? Porque está escrito na palavra. Está lá em Gênesis. Eles sabiam. Entende? Lembrar da palavra é questão de fé. João 2, 3-22. E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo, do seu corpo, perdão. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. No contexto aqui de Lucas 24, da ressurreição do Senhor, a primeira coisa que eu queria trazer aqui de um alerta, no verso 2, acharam a pedra revolvida do sepulcro.
A pedra do sepulcro não era para que Jesus ressuscitasse, pudesse sair do sepulcro. Uma vez que Jesus, no corpo glorioso, no próprio capítulo 24, Jesus ele aparece lá, porque olha só, diante dos discípulos, os discípulos estavam juntos. Verso 33 diz assim: E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles. Como assim? Da onde Jesus veio? Você está entendendo? Jesus surgiu ali no meio deles. Então, a pedra ter sido revolvida não significa que ela foi revolvida para que Jesus saísse. Se tivesse a pedra, Jesus não conseguiria sair. Não. A pedra foi removida por causa de mim e de você, para que nós possamos crer. Era para que elas e os discípulos que lá foram, Pedro, João, é para que eles pudessem entrar, verem os lençóis e crerem. Não era para que Jesus saísse. Jesus poderia sair com a pedra ou sem a pedra, mas era para que os discípulos crescem que de verdade Jesus não estava mais ali. E aí, no verso 9 em diante diz assim: E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não creram. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis postos sós, e retirou-se, maravilhado consigo mesmo do ocorrido. Ou seja, elas foram anunciar que Cristo ressuscitou, mas para eles parecia como um desvario. E parece um desvario para essa sociedade a mensagem de que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou como prova de que nossos pecados são tornados sem culpa quando nós depositamos a nossa fé nele. Essa mensagem de que Cristo vive para que ele viva dentro de nós é um desvario para essa sociedade. Mas exatamente, mesmo com a sociedade, mesmo com as pessoas achando loucura a mensagem da cruz, para nós ela é salvação. Mas exatamente por isso, porque Jesus vive, é que nós podemos nele depositar a nossa crença, a nossa confiança e o nosso comprometimento, crendo no amanhã. O texto continua mais à frente no verso 15, a partir do 13, né? E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Eles estavam distraídos em meio ao falatório. Estavam conversando sobre as coisas que tinham acontecido, em meio a um monte de dúvidas. E distraídos em meio ao falatório, em meio às dúvidas, nós corremos um grave perigo de não percebermos que o Senhor está junto de nós. Quando a nossa atenção está no que se fala por aí e não na palavra, nós nos distraímos da presença do Senhor. Entende? Verso 17. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós?
E por que estás tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, naquela caminhada eles não estavam tirando o foco das falsas expectativas, estavam se entristecendo. Nós, na caminhada, precisamos passar das falsas expectativas que nos entristecem para a confiança na voz do Senhor, crendo na palavra de Deus e não naquilo que falam sobre Jesus por aí. E talvez tenhamos acreditado. Porque eles criam que o reino ele viria já naquele momento como um reino físico, visível, material. E não entendiam que o reino já era chegado no interior de todo aquele que cresce em Jesus. E que depois, no retorno dele, é que o reino será consumado, então. Quando de fato o Senhor reinará na terra. Né? Por enquanto, tem reinado nos nossos corações, se Cristo é o nosso rei. E eles não entendiam isso. E eles tinham uma expectativa de que não foi aquilo que se cumpriu. Então, eu vejo que nós, às vezes, temos falsas expectativas que nos entristecem durante a caminhada. E nós precisamos depositar a nossa confiança na voz do Senhor, crendo e nos lembrando da palavra de Deus. Continuando o texto, verso 22. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo... É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Olha, esse é o grave perigo pelo que a sociedade nós passamos. Porque eles ouviram das mulheres, as mulheres falaram que ele vive, elas foram ao sepulcro e viram que Jesus vive. E aí eles até falam da visão que elas tiveram, né? Da visão de anjos que dizem que ele vive. Olha, inclusive alguns que ouviram, elas testemunharam, foram lá e viram que o sepulcro está vazio. Mas puxa, cadê ele? E esse é o perigo da sociedade fazermos parte, ao considerarmos as boas novas como uma história surpreendente, né? Eles se maravilharam, né? com aquilo que as mulheres falaram, a ponto de deixar-nos atônitos, que nos espanta, que nos maravilham, e nós não crermos, ficarmos naquela, cadê Jesus? Tá bom, falaram isso, mas cadê Jesus? Jesus, ele é real. Jesus é mais real do que o ar que você respira, do que eu respiro. Não é um mito. E no versículo 25, Jesus disse, e ele lhe disse, ó nécios e tardos de coração, para que tudo que os profetas disseram. Lembrar da palavra é não sermos tolos para crer no que diz na poderosa palavra de Deus. Eles não criam. Estava escrito, eles sabiam, mas eles não criam. Está escrito, sabe? Aqui, ó,
Aqui está escrito, de Gênesis a Apocalipse, a mensagem da cruz. Está aqui, está escrito. Está escrito que Jesus ressuscitou. Está escrito que Jesus morreu pelos nossos pecados, sem pecado, para que a ira de Deus fosse derramada sobre ele e não sobre nós, nos desviando da ira. Está escrito que ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Está escrito para que ele morreu para que nós vivamos agora por ele, não por nós mesmos. Está escrito que nós devemos amar a Deus de todo coração, alma, entendimento, força, e ao próximo como a nós mesmos. Está escrito que nós devemos amar ao próximo como Cristo nos amou. Está escrito que nós devemos fazer ao outro aquilo que nós queremos que façam a nós. Está escrito que nós devemos perdoar. Está escrito que nós não devemos nos julgar melhores do que os outros. Pelo contrário, está escrito que a maledicência é pecado. Está escrito que o orgulho, a ira, a inveja são pecados. Está escrito que é por causa do pecado que vem a ira de Deus. Está escrito que a vontade de Deus é a nossa santificação. Está escrito que nós não devemos tomar parte com aqueles que estão na prática do pecado. Não devemos ser coniventes. Está escrito. Está escrito que nós devemos dar bom testemunho para os de fora. Está escrito que nós devemos pensar no irmão, se algo que estamos fazendo, pretendemos fazer, vai ferir o irmão. Está escrito. Está escrito que o Evangelho precisa ser anunciado. Está escrito que o Senhor é o motivo da maior alegria nossa. Está escrito. Está escrito que o crente passa, sim, por sofrimentos. Está escrito. Está escrito que a igreja será perseguida em toda a terra. Está escrito. Está escrito que Jesus voltará em breve para nos buscar, se estivermos nele até o fim, perseverantes em fé. Está escrito que é possível sim não perseverarmos em fé. Está escrito que aqueles que voltam atrás, Deus não tem prazer nisso. Está escrito. Está escrito que a eternidade com Deus é real. Mas também está escrito que a condenação eterna longe de Deus também é real. Está escrito da vida com Deus no paraíso. Mas também está escrito a morte eterna no lago de fogo e enxofre. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito que se nós pecarmos, nós temos um advogado justo e fiel junto ao Pai, intercedendo por nós. Está escrito que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Está escrito. Nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Está escrito. E apesar de tudo isso estar escrito, nós corremos um grave risco de nós não crermos na palavra de Deus, de nós não nos lembrarmos da palavra de Deus e nós não crermos na palavra de Deus. Na meditação ainda desse dia 19, lá em Números, no capítulo 11, nós vemos que Moisés, ele duvidou da palavra. No verso 21 a 23, diz assim, Números 11. Quando o povo havia desejado carne, se enfastiado do maná, Deus se indigna com o povo, Moisés intercede, Deus então promete enviar carne para o povo, não para 1, 2 dias, mas carne para um mês inteiro. E olha o que Moisés responde, gente. Moisés duvidou da palavra de Deus. E disse Moisés, Números 11, 21 a 23. E disse Moisés, 600.000 homens de pé este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito, olha só que audácia, gente, dar-lhes-ei carne, e comerão o mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastam? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Você está falando, Deus, que história é essa, Senhor?
Tá contando historinha da carochinha agora? Porém, o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Moisés, que estava ali com o Senhor, Moisés duvidou da palavra de Deus. Moisés duvidou da palavra de Deus. Imediatamente antes, Moisés, ele reconhecia que ele não estava nada bem e que ele corria um grave perigo de se perder. Os versos 10 a 15, quando Moisés ouve a reclamação do povo, o texto diz assim: então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais? Ou seja, sou eu babá desse povo? Né? Olha como é que ele já está falando com Deus. De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Como é que eu vou cuidar da tarefa que o Senhor me confiou, Deus? Fui eu que me chamei para essa tarefa, por acaso? Fui eu, Deus. E quantas vezes nós não fazemos assim, né? Em relação ao chamado, em relação à vida profissional, em relação ao cuidado do casamento, cuidado dos filhos, né? Fazemos diferente muitas vezes? Parece-me que não. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Eu, particularmente, eu creio que Moisés enxergou o real risco de cometer algo grave, de fazer bobagem, de se perder. E aí, nesse caso, preferindo perder a sua vida terrena. Sendo uma atitude extremada ou não, diante desse desafio, eu não sei como é que você e eu reagiríamos, mas fato é que se Moisés chegou ao ponto de ser incrédulo, não acreditar na palavra de Deus e falar isso diretamente com Deus, você e eu somos melhores do que Moisés diante das nossas adversidades. É por isso que nós precisamos nos lembrar da palavra de Deus, nos lembrarmos da palavra de Deus. Para lembrarmos da palavra de Deus, ela precisa estar selada em nosso interior, implantada em nosso coração. E isso acontece quando nós a recebemos, Lucas 24, a partir do verso 44, na parte A. Jesus, no meio dos discípulos, já passado pelo caminho de Emaús, e o texto nos diz o seguinte, na parte A. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Em primeiro lugar, para nós nos lembrarmos da palavra de Deus, nós precisamos recebê-la sem mistura, sem acréscimos e sem subtrações. E disse-lhes: são estas as palavras. É esta a palavra, não é outra. Essa é a verdade. Essa é a palavra de Deus. Essa é a verdade que nós precisamos nos lembrar. Essa, não outra. É a Bíblia Sagrada. São as Sagradas Escrituras. Sem mistura, acréscimo ou subtrações, em primeiro lugar. Segundo lugar, é desfrutando da presença do autor. Mesmo Lucas 24, 44.
E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. É nós recebermos a palavra de Deus na presença do autor, desfrutando da presença do autor. Terceiro, lembrarmos da palavra, recebendo, conhecendo-a por completo. Lucas 24, 44 e 45. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Qual era a Bíblia deles ali na época? A lei de Moisés, os profetas e os salmos. São as três principais divisões do cânon hebraico. Tá? Lei de Moisés, profetas e salmos, que eles chamam de escrituras, por completo. Você e eu precisamos conhecer a palavra de Deus por completo. Não é pensarmos um versículo ou outro e acharmos que estamos lendo a palavra, mas meditarmos em toda a palavra de Deus, em todo o conselho de Deus. Quarto lugar, nisso, em meio a isso, enxergarmos Cristo, porque o mesmo texto diz que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito. Ou seja, a Bíblia trata como tema central Jesus. Falo isso e não vou cansar de falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Você precisa ler a palavra de Deus, procurando enxergar Cristo. Cristo, ok? Enxergando Cristo. Quinto lugar, no verso 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ou seja, tem que entender. Por que eu estou aqui todos os dias com vídeo, né? Se o Senhor permitir, vamos até, como o Senhor permitir, planejo, dentro do que eu entendi que o Senhor direcionou até o fim do ano, esse é o planejamento. Para que você que acompanhou no ano passado, lá, principalmente lá no Telegram, eu compartilhando todos os dias uma reflexão em cada capítulo, pelo menos uma, comentando um versículo de cada capítulo de toda a Bíblia, mas você que acompanha sabe que foi muito mais, todos os dias do ano. Por quê? Para que você possa compreender melhor a palavra de Deus e ser incentivado a você meditar na palavra por você mesmo. Então, precisa ser entendendo, não dá para ficar com dúvida. Tem dúvida? Pergunte ao seu pastor, pergunta ao professor da escola bíblica, pergunta ao seu discipulador, pergunta ao irmão mais maduro na fé, e principalmente pergunta ao Espírito Santo. Não fique com dúvida. Sexto lugar, crendo no Evangelho, na mensagem da cruz, Lucas 24, 46 e 47. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O que é isso? É a mensagem da cruz, é o Evangelho. Sétimo e último lugar, alegrando-se. Não aqui em Lucas, mas a referência que o anjo fala no verso 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. É uma referência, por exemplo, ao que nós encontramos no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 17, versos 22 e 23. Ora, achando-se eles na Galiléia, lembra, Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito.
nós precisamos nos alegrar. Alegrarmos-nos com as boas novas. Alegrarmos-nos em meio ao sofrimento. Alegrarmos em meio às dificuldades. Alegrarmos-nos em meio às circunstâncias. Alegrarmos-nos enquanto aguardamos nosso encontro com o Senhor. E para quem ama a vinda do Senhor, a gente percebe que está perto, mas a gente já queria já estar lá com Ele. Isso precisa nos alegrar. Nos alegrar e saber que Jesus se entregou até o fim para a nossa redenção. E nós nos lembrarmos da palavra de Deus. Receba a palavra para que você lembre dela, sem mistura, acréscimos ou subtrações, desfrutando da presença do Autor, conhecendo-a por completo, enxergando a Cristo, entendendo, crendo no Evangelho e alegrando-se nela. Em nome do Senhor Jesus, esse é o meu desejo para a minha e para a sua vida, certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.